pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de treinamento para UBI, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre variáveis e operadores matemáticos. Novamente, as tutoras dessa semana sou eu e a Emily. Bom, como a gente viu, um, um algoritmo nada mais é do que um ciclo de entra dado, a gente processa esses dados, manipula eles aí de determinada forma e retorna uma saída desses dados, das informações. Então, como a gente pode ver, um algoritmo precisa de dados, precisa de informações para funcionar. Então, como a gente armazena essas informações? No C++, mas não só no C++, como em várias outras linguagens, esses dados são armazenados em variáveis. Mas aí vocês me perguntam, o que seria uma variável? Bom, de uma maneira muito simples, uma variável é um espaçozinho na memória que guarda determinada informação. Então, se a gente for pensar numa analogia, a gente podia pensar numa variável como uma caixa com rótulo. Imagina que a memória do computador é uma estante gigante com milhares de caixas vazias. Então, quando a gente precisa armazenar uma informação, a gente fala que a gente vai declarar uma variável. A gente escolhe uma caixa, coloca um rótulo, que seria o nome dela, né, para a gente identificar, e define o tipo de conteúdo que ela guarda. Porque na computação a gente divide nas informações em vários tipos. Por exemplo, a gente tem informações que são numéricas, elas são tratadas de uma forma diferente de informações que são textuais, por exemplo. O valor da idade de uma pessoa é diferente do nome dela. Então, a gente armazena isso em tipos de variáveis diferentes. Imaginem o seguinte, usando essa analogia distante. Quando vocês vão na biblioteca do IF, imaginem que está indo um aluno de informática, um de eletrotécnica e um de administração. E vocês estão procurando livros com conteúdos da área, né, do curso de vocês. Cada um vai ter uma estante específica para buscar os livros ali, as informações que precisa. Porque cada um vai ter um tipo ali de informação. Nesse caso, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem na sintaxe, no caso ali na declaração dela, a gente define um tipo. Esse tipo são palavras reservadas ali. Eles têm a linguagem do C++, ele tem tipos específicos e a gente sempre usa o mesmo termo para indicá-los. A gente vai ver com calma ali depois. A gente define o nome da variável. Nesse caso, o nome vai ser algo que faça sentido para você como programador. Por exemplo, se eu vou armazenar a idade de alguém, eu não vou armazenar numa variável que chama batatinha, porque em algum momento eu não vou nem lembrar o que essa variável batatinha era mais. Eu posso armazenar numa variável que se chama idade. Então, assim, eu sempre vou saber intuitivamente o que aquela variável está armazenando. Um detalhe que vale ressaltar é que o tipo são palavras reservadas, obviamente, e o nome da variável vocês escolhem. Mas é legal sempre lembrar que o nome da variável ele sempre se inicia com letra minúscula, como está mostrado aqui e aqui embaixo. Ele se inicia com letra minúscula e a gente não pode, por exemplo, se eu preciso, eu estou num programa ali que eu recebo a idade da mãe e a idade do filho. Eu não posso utilizar o nome da variável como nome da mãe, com espaço separando, porque aí o computador não entende isso como um nome de variável, ele interpreta de uma maneira diferente e dá errado. Então, uma solução é a gente usar, ou a gente deixar tudo junto, escrever tudo num blocão grandão de informação, ou a gente usar o tracinho para separar, no caso, esse tracinho aqui, que é o. É o underscore, ou traço inferior, né? O tracinho de baixo, assim, pra gente separar. Aí seria nome da mãe, nome do filho com essa separaçãozinha, ou tudo junto num blocão grandão. Mas a gente vai ver isso com calma também. E depois disso, depois de definir o tipo e o nome, a gente usa um valor de igual para falar que eu estou atribuindo esse valor àquela variável. Então, nesse momento, a minha caixinha tem um rótulo de idade,
o tipo do conteúdo dela é especificado e ela vale o valor aqui que eu atribuí a ela. Nesse caso aqui, entidade vale 1. Como eu disse, a gente tem vários tipos pré-definidos na linguagem para a gente conseguir abordar a mais variada gama de informações ali. Por exemplo, a gente já viu o int, mas o que seria o int? O int ele é um tipo que armazena números inteiros, positivos ou negativos, e sem casas decimais. Por exemplo, se eu preciso armazenar a pontuação num jogo de futebol, por exemplo, eu preciso armazenar a quantidade de gols que houveram, eu preciso armazenar é, quantas letras tem no alfabeto. Qualquer questão que a gente possa utilizar um valor inteiro, positivo ou negativo. O float e o double são muito similares, são praticamente a mesma coisa. Eles vão armazenar números reais com casas decimais para maior precisão. A diferença vai ser justamente na precisão, na capacidade de dígitos. O float ele tem uma precisão de 7 dígitos decimais e é formado por 32 bits. Já o double, ele tem uma capacidade de precisão de 15 dígitos decimais e ele é formado por 64 bits. O que seriam bits? Bit, né, é a menor unidade de informação que o computador processa. É como se fosse um átomo ali de informação do computador. E o float, ele é menor, ele tem só 32 bits, é metade do double. Então, por isso, ele tem uma capacidade de precisão menor. Mas ambos são usados para armazenar números reais. Por exemplo, o número π, a gente pode armazenar a litragem de uma coca, se uma coca tem 1,5 litro, por exemplo. A altura, como está definido aí. Também, a gente também tem o char, que é um tipo de variável que vai armazenar um único caractere, que seria uma letra, um número ou um símbolo. Ele vai armazenar só um caractere. E esse caractere vai estar entre aspas simples. Porque o que acontece? Vocês podem ver que quando a gente declara valores numéricos, que seria int, float e double, a gente não precisa usar nada, só colocar o valor mesmo. Nesse caso aqui, sempre lembrar que na computação não existe na declaração de variáveis, né? Enfim, não existe vírgula. A gente sempre usa ponto para definir números que são reais. Mas voltando aqui, eles são valores numéricos, a gente não precisa de nada além de colocar eles aqui. Já no char, a gente precisa colocar aspas simples para definir aquele caractere. Isso porque uma letra e um símbolo é diferente de um número, então ele é tratado de uma outra forma e por isso a gente usa as aspas simples, né? Indicar ali que é um valor textual, né? O boolean, que é o bool, ele armazena um valor lógico. O que seria esse valor lógico? Seria armazenar se algo é verdadeiro ou falso. Isso vai ser útil para a gente quando a gente pensar em validações, por exemplo. Quando a gente pensar em, não sei, eu quero saber se a previsão de chuva está falando que na cidade X está chovendo. E aí a gente vai ter um boolean que armazena, ó, está chovendo sim. Ou false, não está chovendo. E a gente também tem a string. A string ele armazena uma sequência de caractere, que é os textos. Então, enquanto o char armazena um único caractere, um único símbolo, a string consegue armazenar textos inteiros, frases completas. E a gente, como vocês podem ver, também é um conteúdo textual. Então, a gente usa aspas para indicar o conteúdo da string, como está vendo aqui na declaração. Bom, eu vou fazer um breve exercício aqui com vocês. Vou dar um tempinho aí, vocês pausem o vídeo, tentem pensar aí. Mas qual seria o melhor tipo para armazenar os seguintes dados? O salário de um funcionário, a idade do seu animal de estimação, o nome de uma pessoa, o gabarito de uma questão de prova, né? Se aquela questão, a resposta certa é A, B ou C, e verificar se um usuário está logado no sistema. Esse é o momento de vocês dar pause. E voltando, agora que você já respondeu e está completamente certo das suas respostas, a gente vê aqui, confere se você acertou. Ó, como a gente viu, salário é uma coisa, valor, dinheiro, né? É um valor monetário. Então, a gente usa float ou double para indicar o valor do salário. Nesse caso, float caberia muito bem, porque o salário
a gente só usa duas casas decimais, né, que são os centavos. Então, a gente não precisaria de 15 casas decimais de precisão e a gente economizaria espaço. Então, aí, aos poucos, vocês vão pegando essa noção. Obviamente, existem várias outras variáveis também. Por exemplo, a gente tem o short, que é um int menor, mas inicialmente a gente consegue trabalhar muito bem só com essas que a gente passou aqui. E eu vou deixar também o conteúdo extra que tem as outras variáveis bem especificadas, mas a gente vai trabalhar com elas ao longo também e vai explicando aos poucos. A idade é um valor inteiro, essa estava fácil, né? A gente já deu o exemplo dela lá atrás. O nome é uma string, porque é um conjunto de caracteres. E o gabarito poderia ser um char, porque ele está definido ali como um caractere só, né? Ou A ou B. E verificar se um usuário está logado no sistema seria uma variável tipo está logado para saber se ele pode acessar determinada página ou se ele ainda não pode. A gente pode usar um boolean, que é o bool. Bom, agora que a gente já consegue armazenar essas informações que são passadas para a gente, o que vocês acham que seria mais prático? Eu, eu vou preencher um formulário num site de cadastro. E aí, eu mesma digitar meus dados e informar qual que é meu nome, meu e-mail, meu CPF, ou o sistema definir por si mesmo que o nome de todo mundo vai ser João da Silva, o CPF de todo mundo vai ser 11112, é, ou e definir o e-mail de todo mundo como joão@gmail. Nesse caso, é só um exemplo para mostrar que a gente ainda precisa de uma maneira de capturar esses dados do usuário para poder manipular eles de maneira certa, porque nem sempre a gente, e na maioria das vezes, né, a gente não vai conseguir manipular com apenas dados que a gente coloca, apenas dados fixos. Para isso, a gente usa a entrada e saída de dados e a gente tem funções específicas que realizam isso. Nesse caso, o CIN e o COUT. O CIN e o COUT, eles são padrão do C++. O CIN, ele é o padrão para leitura de dados, então ele permite que você leia os valores de entrada e armazene eles em variáveis. E o CIN, ele usa esse operador aqui de mais mais, e ele realiza diversas leituras com uma única linha. Vou mostrar um exemplo com calma também. Já o COUT, ele é o padrão para escrita de dados, isto é, ele é o padrão para exibir informações ali na tela. Ele possibilita imprimir o conteúdo e ele usa o operador inverso aqui, o menos menos, e ele realiza diversas escritas com uma única linha de código. Bom, esse é o padrão do C++. Mas a gente também tem o scanf e o printf. O que acontece? O C++ é como se fosse uma linguagem filha do C. O C, ele usa o scanf e o printf. Então, como o C++ é o filho dele, né? Ele herdou essas duas funçõezinhas e a gente pode usar elas também. O scanf, ele é a função de ler os dados. Só que nesse caso, ele pede que você use códigos de formatação e o operador e, o e comercial antes do nome da variável. Esse operador e, ele é como se fosse o endereço, é como se ele falasse, ó, o endereço da variável tal é esse. Porque o scanf, como ele é do C, ele usa um conceito de programação que são os ponteiros, que é um conceito um pouco mais avançado, que a gente não vai ver nesse primeiro momento, mas é para vocês saberem que é como se esse ezinho informasse o endereço da variável que está junto a ele. E esses códigos de formatação, eles são tanto do scanf como do printf. O printf, ele imprime os dados, ele dá um print. Ele exige também que você diga qual é o tipo de dado que será impresso, e esse código de formatação, esse explicitar o tipo de dado, usar esses códigozinhos especiais aqui, ó. Por exemplo, no CIN e no COUT, eu posso ler as variáveis da mesma forma, seja um inteiro, seja um valor float, seja um valor string, eu posso ler eles da mesma forma. Já com o scanf e o printf, eu preciso definir, olha, o valor da idade que eu vou ler, o que eu vou imprimir, é um valor inteiro. Ah, não, é um valor float. Ah, não, é um valor char. Esses termozinhos aqui são códigozinhos reservados para a gente definir o que a gente está, com que tipo de dado a gente está trabalhando. Por exemplo, eu trouxe o mesmo exemplo aqui o código faz a mesma coisa, mas em ambos os casos.
Esse pedaço de cima aqui é a nossa estrutura. Deixa eu pegar aqui. É a nossa estrutura padrão que a gente vai usar para todos os algoritmos que a gente for fazer, que é esse include. Esses includes, basicamente, eles estão puxando e importando do C++ todas as bibliotecas do C++. Tudo que a gente tem de recurso, de funções prontas, enfim, ele está importando tudo isso. E esse using namespace std, ele é basicamente o seguinte. No C++, a gente tem uma característica que tudo que a gente usa de função reservada do C++, por exemplo, o cout, que é reservado do C++, sempre que eu uso isso, eu tenho que colocar std, cout. Só que, para a gente não perder tempo com isso, porque a gente vai ter que ficar colocando isso em tudo, a gente basicamente fala para o nosso programa o seguinte: olha, eu sei que tem que colocar std e eu tô colocando eles implicitamente. Tudo que precisar usar std, você vai usar. Então, é basicamente o que essa linha faz. Isso aqui é a nossa estrutura padrão para todo algoritmo que a gente for fazer. E o que tiver aqui dentro, ó, o nosso int main, que é a nossa função principal. É aqui dentro que tudo que está aqui vai executar. Então, esse pedaço aqui que vai mudar. Aqui em cima e aqui embaixo vai ser uma estrutura padrão sempre. O que acontece? Se você optar por usar sem cout, a gente tem um problema que é o seguinte. A gente é programadores competitivos. Então, o sem e o cout, eles têm um pequeno delay. O que acontece? Esse delay é um atrasozinho de tempo e isso pode acabar afetando algumas questões da OBI ou da maratona, igual a gente pratica. E por isso a gente tem que tomar uma certa precaução quando a gente for usar ele para eliminar essa possibilidade desse atraso, que pode levar a gente a perder tempo ali e às vezes até pode barrar o nosso algoritmo, que seria essas duas linhas aqui, ó. Essas duas linhas, elas impedem que tenha esse atraso, e então a gente corrige esse problema do sem de atraso para programação competitiva. Então, se vocês forem usar, a base de vocês vai ser tudo isso aqui, mais essas duas linhas de sem, no caso, para acabar com esse atraso. Nesse caso aqui, eu declarei uma variável, e nem sempre que eu declaro uma variável, eu preciso obrigatoriamente indicar um valor para ela, que seria colocar igual a algum valor aqui. Eu posso simplesmente declarar e colocar um ponto em vírgula, que aqui já vai ser uma declaração normal. Aqui eu uso o cout para imprimir, novamente, um valor textual, então ele tem aqui as aspas para indicar isso, é um valor em texto. A gente vai imprimir dígito sua idade, o sem vai capturar a informação que o usuário digitar e vai armazenar direto nessa variável inteira que a gente definiu aqui. E o cout vai imprimir que a idade, que é um conteúdo textual, é o mesmo que o que está armazenado nessa variável aqui. Então, guardou aqui o que a pessoa digitou e imprimiu aqui. Se vocês quiserem copiar e rodar aí para vocês testarem. Agora, esse outro código aqui, ele usa scanf e printf, mas faz a mesma coisa. Novamente, aqui a estrutura básica que a gente precisa. A gente definiu a variável aqui, e ao invés de usar o cout, a gente deu um printf e pediu para a pessoa digitar a idade dele. Aí, nesse caso aqui, o printf, ele usa os parênteses, também é textual, então também usa as aspas e o ponto e vírgula. Depois que a gente pede a idade, a gente pede para a pessoa digitar, então a gente usa o scanf. O scanf, como eu disse, tem que ter aquela informaçãozinha de que tipo de variável que é. A gente define que é %d, então é inteira. E lê e armazena. Nesse caso aqui, vocês lembram para que serve o ezinho? O ezinho é o endereço desta variável. Então, o scanf vai ler e vai armazenar o que a pessoa digitou no endereço daquela variável, na caixinha que está definida para armazenar aquela informação. Depois a gente dá um print e novamente aqui a gente vai printar um valor inteiro, então a gente coloca aqui a informaçãozinha de que ele é inteiro, e é como se
esse porcento D aqui representasse esse valor aqui. Então, vai imprimir idade, o valor da idade, e esse barra N aqui, ele serve para pular uma linha. Então, aqui, basicamente, ele está pulando linha. E aqui o return 0. Bom, fica a critério de vocês o que vocês acharem mais tranquilo de usar, o que vocês acharem melhor. Ah, eu não quero decorar essa nomenclatura de %D, %C, então vai para o C out. Ah, mas eu não quero ter que ficar colocando isso aqui sempre. Aí você vai para o printf e scanf. Isso vai ficar a critério de vocês. Tem as duas formas e pode ser que vocês acharem melhor. Bom, agora que a gente já especificou que a gente já consegue entrar com dados e sair com dados, o que falta aqui na nossa definição aqui de algoritmos é o processamento desses dados. Como que a gente manipula esses dados? Eu já dei até um spoiler ali, mas uma forma muito básica de manipular valores é realizando operações matemáticas. Nesse caso aqui, a gente vai ver os operadores matemáticos básicos, que seria a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão e o módulo. Imaginem que a pessoa digita a idade, só que eu não quero saber a idade que ela digitou. Eu quero, na verdade, saber o ano em que ela nasceu. Para fazer isso, eu teria que pegar 2025 menos a idade. Porque aqui, nesse caso aqui, a gente pode fazer isso porque dentro da idade tem um valor numérico, então é como se eu estivesse subtraindo o valor numérico. Na verdade, é o que eu estou fazendo, é subtraindo o valor numérico do outro. Então, eu poderia fazer aqui 2025 menos, que é aqui o menuzinho extrai esse menorzinho da subtração, o valor. Então, isso me daria o resultado. A gente também tem a adição, que é a mesma coisa, é o símbolo de mais normal. E a multiplicação, ela não é o xizinho ou o pontinho que a gente geralmente usa, até porque o ponto, ele, como eu disse, ele é reservado ali como se fosse a nossa vírgula. A multiplicação, ela é feita com esse asterisco. Então, esse valor está sendo multiplicado por esse. E o mesmo caso da divisão, a gente não usa aquele símbolo de divisão que a gente está acostumado. A gente usa uma barra. Então, nesse caso aqui, seria 10 dividido por 2, o resultado seria 5. Divide o primeiro valor pelo segundo. Já um módulo funciona da seguinte forma. Imagina que eu tenho o valor 7 e eu quero o módulo dele por 3. Esse módulo nada mais é do que o resto da divisão inteira de 7 por 3. Quando a gente faz, igual a gente aprendeu lá do fundamental, fazer aquela divisãozinha, quando a gente divide 7 por 3, dá 2, e a gente multiplica de novo, vai dar 7 menos 6, vai sobrar 1. Esse 1 seria o resultado dessa operação aqui, que é o resto inteiro da divisão. No caso, na escola a gente aprende a continuar, né? Aí o 0, aí o 1 desce um 0, coloca uma vírgula. Nesse caso isso não vai acontecer, a gente vai pegar o resto inteiro mesmo. E isso é muito usado para saber se o número é par ou ímpar. Porque, por exemplo, se eu, ao invés de ser um dividido aqui, fosse um módulo, se eu coloco 10 módulo 2, o resto de 10 dividido por 2 é 0. Mas se eu coloco 7 módulo 2, vai dar 1. Ou seja, todo número par dividido por 2 tem resto 0. Todo número ímpar dividido por 2 tem resto 1. Isso é muito utilizado. Uma questão importante também de frisar é a prioridade, a ordem de execução que o computador vai executar determinada operação. É normal mesmo, a gente faz multiplicação, divisão e o módulo também, eles são feitos antes da adição e subtração. E a gente também consegue usar parênteses para forçar uma ordem diferente no cálculo. Por exemplo, nesse caso aqui faria 2 mais 3, depois vezes 4. É o mesmo que o normal mesmo, isso é mais natural de entender. Bom, agora a gente vai tentar exercitar um pouquinho de juntar tudo isso que a gente viu até agora